Tá Deputado, mudo, Roberto, mudo. Toda vez eu faço isso. Gente, que coisa. A gente vai ficando velho e vai esquecendo de algumas coisas, né? O Bueno, no começo do bate-papo, pessoal, falou assim: pô, trava o seu microfone para vocês não ficarem com som na hora da música. Eu travei, agora esqueci de falar. Vamos lá, mas vocês já estão acostumados comigo mesmo, né? Não é a primeira vez que eu faço isso. Eu estava simplesmente dizendo para vocês que é o último, a última palestra, o último dia do evento do Perinity Week. Tivemos aí uma semana intensa de temas interessantes, discutimos com profissionais excelentes, e hoje eu trouxe aqui mais três, que duas pessoas estão debutando aqui, pelo menos comigo, né? Não sei se, não tenho a informação, na verdade, que já participaram de um evento junto à Pirinity, mas tem uma pessoa aqui que já fez o evento comigo umas 2, 3 vezes, já está acostumado em como funciona. E vocês que já estão acostumados também, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aquela tradicional regrinha. Vamos aqui colocar o tema do nosso evento, né, da nossa palestra de hoje, e vamos discutir a respeito desse tema por um período, e depois a gente abre para as perguntas de quem está assistindo. Vamos respondendo aos poucos. Caso a gente não responda alguma pergunta, essa pergunta a gente pega e manda por e-mail a resposta para vocês, tá bom? Se ficar faltando responder alguma das perguntas aí. É claro que eu vou pegando as perguntas que fazem mais sentido com aquilo que os nossos palestrantes estão dizendo. Se vocês estiverem falando de outro tipo de risco que não seja reputacional e não tenha link com o que a gente está falando, eu vou deixar por último para responder depois, tá bom? Mas antes disso, antes de começar esse debate, esse bate-papo, eu vou deixar aí que os nossos participantes se apresentem. Normalmente, o Marcos, o Rodrigues, eu vou tirar esse Marcos, tá, o Rodrigues? Eu só chamo você de Rodrigues, o Marcos eu vou fazer como sempre, vou deixar para lá. Eu acho que eu vou mudar o meu nome que aparece aqui na tela, Roberto, aí acaba com essa Deixa dúvida. só Rodrigues. Exato. Eu normalmente começo, né, quando participam aqui, e nós não temos mulheres na sala, eu começo da direita para a esquerda, mas hoje, como a gente tem, então eu vou começar lá pela Luciana, depois a Gladys, depois o Rodrigues. Podem se apresentar. Pessoal, Luciana, fica à vontade, tá? Roberto, muito obrigada. Acho que antes de mais nada, agradecer. Sou uma das debutantes aqui no painel com você. É um prazer. Agradecer a Perinity também pelo convite. Me apresentando para quem eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, eu sou Luciana Silveira, sou Chief Compliance Officer da Neoway. A Neoway é uma empresa de tecnologia, né? Também aqui parceira da Perinity, com soluções que são voltadas tanto para sales e marketing quanto compliance. Eu, cliente da Neoway, estruturando o programa de compliance da Neoway, tive a oportunidade aí de fazer toda a estruturação do programa de compliance da Neoway. Estou há 4 anos aqui nessa função. Bacana. Olha, vai dar para a gente conversar bastante a respeito. Gladys, a Gladys eu conhecia, mas não tive o prazer ainda de trocar essa ideia com ela aqui nos nossos webinars. Obrigada, Roberto. Bom, é um prazer também estar aqui representando a Prática. Eu sou a Gladys Schwery, eu sou diretora de inovação e novos negócios, mas sempre tive um pezinho dentro do compliance, do GRC, trabalhando aí fortemente na parte de governança também. Também somos parceiros da Perinity, fazendo o uso da plataforma de vocês, de gestão de riscos e muito mais. E, para mim, é sempre uma honra aqui estar dividindo conhecimento, até porque isso faz parte do meu propósito de vida, né? Então, vai ser uma honra, certamente, aí poder contribuir e colaborar com todo mundo. Bacana. Vamos seguir, então, para o Rodrigues. O Rodrigues já Vamos lá. não é debutante. Não sou debutante, é verdade, já participei de alguns webinars, algumas oportunidades de vir aqui com vocês, com o Perenite e fazer esse debate, esse bate-papo. É um prazer conhecer a Luciana e a Gladys, apesar de conhecer as empresas, não as conhecia pessoalmente. Bem, eu sou Marcos Rodrigues, todos me chamam de Rodrigues, por isso que o Roberto estava brincando aí no começo. Sou sócio da PPIC Auditores
né, uma empresa de auditoria e consultoria. Estou nessa profissão aí há mais de 25 anos. Sou sócio-líder da área de riscos, auditoria interna e compliance. Nós somos uma empresa que é focada aí muito, né, na auditoria interna, na revisão dos programas de compliance, na revisão dos riscos. Então, seja usando aí as ferramentas mais conhecidas, seja fazendo algo dentro de casa. Usamos a ferramenta da Neoway, né? Então conhecemos bem o produto, temos aí bastante contato com a Neoway. Somos parceiros também da Perenity, a gente usa o software da Perenity de auditoria interna. E a gente está aí há bastante tempo, né? Com clientes que têm aí um foco em riscos, outros que estão aprendendo o que é risco, outros que já estão maduros. Então, a gente tem como compartilhar, o objetivo aqui acho que é compartilhar, a gente, e nesses 25 anos aí, desses 25, 18 aqui na PPIC, a gente tem bastante experiências para falar de todos os cases e tipos de jornadas e clientes que estão em cada passo da jornada. Acho que é isso. Bacana, vamos lá. Então deixa eu me apresentar. Eu sou Roberto Oliveira, trabalho na Perenity já tem alguns anos de experiência de mercado também voltado para o tema, governança, risco e compliance, segurança da informação e privacidade de dados. Como todo mundo sabe, adoro ficar estudando e batendo papo com profissionais de mercado, puxando um pouco do conhecimento de todos eles para complementar o meu. Obrigado à participação de todos vocês. Vou tentar fazer da melhor forma possível esse bate-papo, tá bom? Espero que gostem. Principalmente para a Gladys e para a Luciana, que ainda não participaram. Ok? Então vamos lá, risco reputacional. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos entrar um pouco no... O que vocês acham da gente começar pelo conceito de risco reputacional? Quem quer começar? Eu posso começar. Então vamos lá, Gladys. Acho que a definição para todo mundo aqui é um pouco claro para todo mundo, inclusive para os quem está assistindo aqui ou quem vai assistir, né? Mas se a gente for fazer a definição então, de risco reputacional, a reputação, no final do dia, é um dos maiores ativos dentro de uma organização, né? Essa é a minha visão em termos práticos. Claro que isso não está registrado no balanço, vamos dizer assim, né? Mas o ativo é o quanto tempo, de fato, ela demorou para construir toda essa sua jornada, né? E quando a gente fala de risco reputacional, lá na matriz de riscos, que muita gente deve conhecer, sem dúvida nenhuma, a definição, uma definição objetiva. Como que o seu público, tanto interno como externo, enxerga a tua imagem, enxerga a tua empresa no final do dia. E, por óbvio, e eu digo isso com bastante certeza, ele é um ativo intangível, não tem jeito, né? E aí eu queria só ratificar esse entendimento de que a reputação ela vai sim ser um ativo da companhia. E a gente precisa fazer bem essa gestão para justamente não invalidá-lo no final do dia e não perder valor no final do dia. Até porque a gente uma empresa demora anos para construir uma reputação e perder uma reputação pode demorar um dia, 2, 3, né? Dependendo do tipo de risco que afeta essa reputação. Então, se a gente parar para analisar, quando a gente fala do risco reputacional, eu vou deixar um pouquinho ali a Luciana falar a respeito, mas existem alguns tipos de risco que eles estão ali diretamente ligados à reputação, né? Que caso ele se materialize, ele afeta a reputação de uma empresa. Então, basicamente, se a gente falar, vou colocar um que é diretamente ligado à Perenity. Vamos colocar aí risco de qualidade. Pode ser qualidade no desenvolvimento do nosso software, pode ser qualidade voltada para a qualidade de atendimento dos nossos profissionais quanto ao cliente do outro lado, quando tem uma reclamação a fazer. Então, por exemplo, eu posso fazer uma venda excelente, o software pode ser excelente, lógico, né, gente? Quando a gente fala de um software, todo software tem os seus problemas, todo software pode passar por lentidão, todo software pode ter um bug, isso é comum de software, tá?
E aí, no momento em que eu tenho este problema, a minha equipe não está preparada para atender e presta um mau atendimento. Aí, quando esse mau atendimento acontece, é um risco de qualidade, esse risco de qualidade acaba afetando ali a minha reputação. Certo? Mas eu sei que a gente tem ali, a Luciana, ela fez até elencou ali num trabalho dela uma série de riscos que afetam essa reputação. Você pode falar um pouquinho para a gente, Luciana, a respeito? Acho que eu gostei ali da introdução da Gladys, de uma forma bem simplificada, o que é o risco de reputação, né? Imagem e reputação. E acho que você foi até bastante otimista de falar que só um dia para derrubar. Às vezes, uma única fala pode derrubar, né? Todo um trabalho de construir uma reputação. E um outro ponto que você mencionou, que eu acho que é relevante de acrescentar nessa introdução sobre o risco de reputação, é que a gente tem em toda empresa diversos processos, e em diversos processos podem haver fatores de risco atrelados à corrupção, né? Às vezes a gente fica pensando do ponto de vista teórico, né, querendo colocar sempre numa caixinha, e só o que entrar nessa caixinha é risco de corrupção, e o que ficar de fora a gente não tem que se preocupar, mas você, Roberto, já trouxe exemplos. Se o meu software não tiver uma qualidade boa, pode afetar a minha reputação. Se o meu vendedor, na hora que ele estiver fazendo uma venda, tiver uma postura inadequada, vai afetar a minha reputação. Se a coleta dos dados for indevida, vai afetar a minha reputação. Se a cobrança no financeiro não for adequada e a gente fizer o cadastro de um cliente indevidamente no Serasa, por exemplo, por inadimplência, vai afetar nossa reputação. Eu posso ter fatores em diversos processos dentro da minha empresa que vão afetar, de alguma forma, direta ou indiretamente, a reputação da empresa, né? E é nessa hora que eu acho que é super relevante a gente ter uma visão dentro de um guarda-chuva realmente de governança, riscos e compliance. Porque o risco reputacional, muitas vezes no mercado, é visto como um risco de compliance. É o compliance que tem que se preocupar com a reputação da empresa. Então, fala com compliance. E quem trabalha com risco, com certeza já ouviu a frase, né, lá de alguém da primeira linha de defesa, falando, sim, mas se vocês já mapearam esse risco, então são vocês que têm que controlar o risco. Não, a gente é a segunda linha, vocês são a primeira. Então, nessa hora, eu acho que é super relevante a gente conseguir, e é um desafio enorme, eu tenho essa cadeira aqui dentro da Nelway também, de cuidar da área de governança, riscos e compliance, e é um desafio enorme a gente colocar uma metodologia única de gestão para todos os riscos da empresa, é um desafio enorme a gente fazer um trabalho de conscientização dos colaboradores sobre os conceitos de gestão de risco, que não é algo simples, né? Não é algo para a gente, pode ser algo automático, mas para quem está em outras áreas, com outras prioridades, não é automático. E é realmente muito difícil de a gente, uma vez compreendido o conceito de um risco reputacional, a gente conseguir inserir as medidas de mitigação no dia a dia das áreas que eventualmente têm esses fatores de risco, porque eles precisam compreender que todos esses fatores, por exemplo, que eu mencionei em diferentes áreas, estão atrelados de alguma forma, podem causar um impacto negativo na reputação da empresa. É isso aí, isso mesmo. Eu posso até dar um exemplo que eu vou colocar mais voltado, é lógico, depois eu vou citar ali aquela parte em que vocês têm até a ferramenta de vocês, que fala de parceiros idôneos e tudo mais, que vocês têm uma ferramenta que puxa isso, né? Mas um ponto que eu acho crucial, tirando essa parte da solução, de buscar entes públicos, de pegar essas informações, que isso a gente tem algumas soluções, a gente tem algumas empresas no mercado que buscam essas informações com uma determinada maestria. A NEL é uma delas. Mas tem um cenário que o pessoal não percebe, que são os colaboradores. Os colaboradores, eu acho que assim, a postura do funcionário, ele acaba não percebendo que a postura dele pode afetar diretamente a reputação de uma empresa. É como se fosse o seguinte, gente, olha só, entramos aqui,
na sala, todo mundo representando, né, cada um representando a sua empresa, e o Roberto chega aqui bêbado. Chega aqui, não tem muito o que pentear, né, porque meu cabelo é curto, não sai dessa altura nunca. Então, assim, mas passa, quando o profissional da empresa, o colaborador, ele não tem uma postura adequada, passa para o mercado uma sensação ruim. E essa sensação ruim traz um impacto na reputação. Então, assim, eu estou citando esse exemplo, não que ele seja o mais impactante, tá? Mas para que vocês que estão assistindo percebam que a postura de vocês impacta nesse risco reputacional, tá? É mais para que vocês se toquem dessa situação. É lógico que fazer o entendimento quando eu tenho um ente público, eu pegar ali todas essas relações, puxar lá, não pode falar mais capivara, né? Puxar as informações das pessoas também, eu ter produtos de qualidade, serviços de qualidade, eu sei que tudo isso são fatores, né? Mas eu quis trazer para vocês mais um exemplo simples, que talvez vocês não percebam, mas que impacta, tá? Rodrigues, traz um pouquinho da sua experiência, do que você vê um pouquinho disso no mercado, a PPC como consultoria. Traz para a gente. Claro, assim, claro, a Luciana e a Gladys já colocaram aí todo o conceito e vou tentar não ser repetitivo, né? Que eu acho que a gente, essa categoria risco reputacional, dentro delas tem um monte de outros fatores de risco que levam a essa ocorrência, como você citou, qualidade, imagem, profissionais e tudo mais, né? Isso acho que é um ponto que fica claro para todo mundo, que deve ter pessoa aí que está nos assistindo, pessoal que é de riscos e domina esse assunto talvez melhor do que nós, com certeza. Então, acho que o mais importante que a gente vê, e é uma coisa que nós sentimos nos nossos clientes, dependendo do momento da jornada que esse cliente está, ou essa empresa está, é o quanto a empresa valoriza o risco reputacional dela. Porque nós temos casos de clientes que, para eles, não é importante, porque eles trabalham ali no B2B, e quem os contrata não tem uma política de avaliação de riscos dos seus fornecedores, ou porque o seu cliente não está focado no risco reputacional dele. Então, acho que cada empresa tem que descobrir para ela quais são esses fatores de riscos relevantes para poder, então, medir o seu risco reputacional. E a gente tem aquele caso, que é a outra empresa, que é aquela que é muito madura e que está muito exposta a risco reputacional e a todos os seus fatores, que está preocupada, inclusive, em mensurar esse risco. E esse é um ponto muito difícil de fazer, porque talvez seja um dos riscos que a sua valorização não é pelo que ele traz, mas é porque a sua ausência faz perder. Então, é um dos riscos talvez mais difíceis de serem mensurados ou valorizados dentro de uma companhia. A gente já teve essa experiência, não é fácil, mas é um caminho que está lá na ponta, né? Na jornada é um dos últimos passos, que é o transformar esse risco em valor ou apurar uma sistemática de valorização pelo que ele deixa de trazer se nós não tivermos uma boa reputação. Mas é uma jornada legal para você acompanhar a quem está bem no começo, quem está lá no final, chegando na linha de chegada. Bacana, bacana. Eu ainda queria tentar exemplificar para o pessoal que está assistindo esses riscos que afetam a reputação. Queria tentar trazer para eles, assim como a gente citou, né, ali o risco de qualidade, citar outros tipos de risco para que eles entendam a correlação. Eu vou tentar trazer aqui mais um exemplo. Eu vou aproveitar que eu falei de postura, né, de conduta. Eu posso falar que existe ali, toda vez que tem um assédio moral, né, ou outro tipo de assédio dentro da empresa, esta situação ela acaba sendo ali, tendo uma repercussão negativa, e essa repercussão negativa traz aí um dano à reputação da empresa. Então, ali no caso, seria um risco de conduta, como eu citei há pouco, né? A gente tem a história da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem lá o cenário
do risco de segurança, né, de dados, ou o risco de segurança da informação, e aí entra num cenário talvez um pouco pior, porque existe uma legislação adequada, que pune, né, tem uma multa e tudo mais, e esse risco de vazamento traz um dano à reputação também. E eu acho que, assim, a gente citando um pouquinho destes exemplos, fazendo correlação, né, quando a gente fala do assédio moral, do abuso, discriminação, qualquer coisa desse sentido, você ali já está agregado um outro, né? Porque a gente está falando de risco de conduta, porque traz uma repercussão negativa. Mas tem também o risco trabalhista, porque a pessoa que sofre um assédio moral, basicamente, quando ela for demitida no futuro, ela vai buscar seus direitos e ainda vai falar que sofreu um assédio moral. Então, e ter um assédio moral, uma empresa ter uma condenação por assédio moral, afeta muito uma reputação. Certo? A gente Não, já... eu queria só fazer um insight para não perder essa ideia que você trouxe. Que é sensacional e acho que é importante a gente botar isso na pauta aqui, que é a gente tem a tendência, brasileiro, americano, acho que boa parte do mundo tem a tendência de colocar caixinhas, né, em tudo, em criar frameworks em tudo. Tudo bem, é normal a gente ter esses frameworks, mas vamos combinar que quando você está falando de riscos reputacionais, perdão, quando se trata, por exemplo, de ampliar o espectro de riscos reputacionais, a gente, por óbvio, está falando também de outros riscos que vêm a reboque. Ou seja, a gente falou agora, você acabou de falar e corroborar o que eu estou falando aqui também, né? E eu estou corroborando o que você está falando. Eu tenho um risco de assédio moral, um risco de assédio sexual, que potencialmente vai me gerar um risco trabalhista, um risco reputacional, um risco financeiro, um impacto financeiro, porque eu vou ter que pagar uma multa potencialmente e assim por diante. Só que esses riscos, a gente consegue, de alguma maneira mais prática, mitigá-los. Bom, se aquele colaborador sofreu um assédio, aquela colaboradora sofreu um assédio moral, sexual, seja o que for, eu consigo pensar essa denúncia, fazer uma investigação bem apurada dessa denúncia e tomar uma decisão de demitir por justa causa, alguma coisa nesse sentido. Já o risco reputacional, existe algo muito mais amplo que a gente precisa fazer, que é o caminho inverso, né? Puxa, como é que eu vou mitigar para que ações de reputação não venham de fato afetar a minha organização? A gente está falando aqui, fazendo um recorte especificamente para fornecedor, né? Vamos dizer assim, no amplo mais amplo. Mas a gente precisa pensar que, de fato, nós, como organização, ou como profissionais liberais, seja o que for, nós somos a nossa marca, né? Nós somos a marca da companhia. A gente não consegue desassociar efetivamente o crachá da empresa, muitas vezes. Então, quando um colaborador é pego com alguma... tem aquela parte emblemática, né? Que um colaborador da Coca-Cola estava tomando uma Pepsi. Então, assim, o que é esse fator para a organização? É extremamente impactante, né? E aí, você precisa entender profundamente esse processo para garantir que esse risco seja mitigado. Como que a gente mitiga isso? Quais ferramentas a gente utiliza isso? É exatamente o tema da nossa live de hoje, é o ongoing. É você realizar monitoramentos específicos, seja pela definição de curva ABC, eu vou trabalhar os mais estratégicos, eu vou trabalhar os menos estratégicos, porque aí você já está monitorando os estratégicos e os menores fornecedores aqui, eventualmente, você acha que não tem risco, mas o impacto é muito alto, e assim por diante. É isso que a gente precisa, de forma prática e objetiva, é assim que a gente faz, né? Pegar a minha massa de dados de fornecedores e verificar se eles, de fato, estão cumprindo as regras de compliance. E um pouquinho antes, a gente estava discutindo, só para terminar minha fala, se a gente está falando de processo reputacional para terceiros, ou até mesmo internamente na companhia, mitigando riscos de compliance, de corrupção, de imagem e assim por diante, como eu, organização, estou usando toda essa massa de informações, toda essa massa de dados para manter esse processo vivo dentro da organização. E como bem a Luciana disse, se uma área, por exemplo, identifica um risco e ela já identificou, por hora, a gente, como área de terceira linha de defesa, vamos chamar assim,
é extremamente necessário que ela seja co-participante dessa gestão de risco. Porque quem, no final do dia, tem interação com aquele terceiro, com aquele fornecedor, seja o que for, é aquela área. Então, é importante hoje uma visão colaborativa e uma visão contínua, de fato, de gestão de risco. Contínua, né? Que a gente sabe muito bem que hoje auditoria interna contínua, gestão de risco contínua e assim por diante. Queria só pegar esse gancho aqui para não perder o racional. Não, é fantástico. Eu vou aproveitar aqui. Tem uma, assim, já que o pessoal chegou ali no momento crucial ali, e tem uma pergunta da Esther Menezes, que eu achei até bacana. Ela colocou assim: quais ferramentas / procedimentos vocês usam para mitigar esse risco reputacional? Vou deixar em Esther, aberto. Quem quiser responder, primeiro assim, passo só é conhecer os riscos. Eu vou dar o primeiro passo. não, conhecer os riscos, mas eu acho que assim, mais do que conhecer risco, hoje o profissional de auditoria, de governança, de compliance, ele tem que ser um profissional generalista, né? Vai conhecer risco? Com certeza, gente. ISO 31000, ferramenta, Nelway, tá por aí. Perinit, tem que conhecer tecnologia. Eu sou totalmente a favor disso. Mas mais do que isso, você tem que pegar todo o seu arcabouço de conhecimento e verificar como que eu posso usar uma simples tabela de Excel, por exemplo, fazendo uma curva ABC, como é que eu monitoro isso? E aí, como é que eu trago as informações para dentro para, de fato, monitorar? Seja por LinkedIn, seja por notícias N's que saem nas mídias, hoje, com o uso do chat GPT, com as IAs da vida e assim por diante. Essa é a minha contribuição. Eu acredito que as ferramentas tecnológicas hoje estão aí para justamente suportar os profissionais. Só que é que nem a gente fala, né? Não basta você saber Fui eu que parei ou foi a Gladys? só ter a ferramenta. Você tem que... Violou um pouquinho. Essa é sempre a preocupação quando trava, né? Se é a outra pessoa que travou, se foi você que é a sua conexão. A gente sempre fica esperando alguém mais falar que travou. Eu estou aqui. Se travou só um pouquinho no finalzinho. Teve só um trechinho da sua fala que acabou travando, mas acho que o pessoal conseguiu entender. Eu concordo plenamente com o que a Gladys está dizendo com relação às tecnologias, mas assim, eu já estou eu aqui falando, né, gente? Pô, eu vou deixar aqui, Rodrigues. Então eu ia... Coloca ali um sequenciamento, se a gente puder dizer um sequenciamento de procedimento mesmo. O que fazer em caso de risco reputacional, né? Primeiro conhecer os seus riscos, depois... isso que eu senão eu esqueço, vou eu falando aqui e esqueço que eu tenho que perguntar isso para vocês. Não, a sua contribuição acho que é muito, muito, muito importante. Assim, é que a gente tem que olhar para o risco em duas formas, né? Ou a gente está falando do risco da empresa dentro de casa, e aí é aquilo de, primeiro passo é conhecer, né, esses riscos, ter lá a sua matriz de risco, conhecer os fatores, e depois, para cada um desses fatores, determinar como você os monitora. Acho que não tem uma resposta. Como monitora? Monitora primeiro você sabendo quais são os fatores que levam àquele risco, e para cada fator determinar ali, de acordo com a realidade de cada negócio, o que é que você vai fazer para monitorar, usando, como a Gladys colocou, de tecnologia. Se você não fizer isso, você vai precisar de muito mais trabalho e mão de obra. Olhando para fora, né, e aí acho que é um ponto importante, olhando para os fornecedores, para os stakeholders, para terceiros, a gente tem duas situações. Tem primeiro que ainda tem bastante empresas, e a Luciana vai poder falar isso, que ela, é o mercado dela, que não avalia risco de terceiros. Não isso é uma coisa importante, porque a gente sempre fala de empresas gigantes, né? E essas empresas, elas têm isso. Mas a gente vive num país que é uma realidade totalmente diferente. Eu vejo isso nos nossos clientes, no dia a dia da auditoria ali. Tem ainda muita empresa que não conhece, não tem seus riscos mapeados. Tem empresas que têm os riscos mapeados, mas não faz due diligence ou background check, como a gente quiser chamar, ou tem uma ferramenta como a Nelway ou como a Perenity para fazer essa avaliação, não faz. E aí a gente tem uma outra leva, aquelas que fazem, mas não monitora, não olha nunca mais para aquele fornecedor. Fez quando contratou.
Depois passa-se 1 ano, 2 anos e não olha mais para aquilo. E aí é que está, acho que, uma grande falha do processo, que é, ok, você não faz, ciente, vamos implementar. Você faz, mas se você faz, e agora? Você monitora com que periodicidade? Então, acho que isso para dentro, olhando para fora, você também tem que traçar, né, quais riscos você quer cobrir, porque você não vai conseguir cobrir todos. E para esses que você quer cobrir, você tem que olhar para fora e falar assim, que ferramentas que tem fora que conseguem me dar esse monitoramento. E aí acho que a Luciana podia até fazer um pouco aqui, já usar o discurso, fazer um pouco da própria propaganda, porque não tem como falar disso sem a Luciana falar, que é como que se faz para monitorar isso, né? Aí eu fico fugindo desse jabá, mas acaba que não tem jeito toda Não. hora, porque realmente é um tema que é muito relevante e que, como eu sou cliente, ou seja, eu também uso as ferramentas da ANEEL, eu acabei desenhando tudo de uma forma que realmente me permitisse chegar no que eu acredito ser o ponto ótimo do monitoramento, do background check com a eficiência necessária, etc. Então, acaba que realmente é uma informação legal e de compartilhar até como referência de mercado, né? Mas se vocês me permitirem, antes de a gente entrar até num aspecto que é super relevante, tanto a Gladys quanto o Rodrigues tocaram, que é a questão do monitoramento contínuo e não só o monitoramento periódico, eu acho que tem um aspecto da pergunta que foi feita que é importante de destacar, é que nem sempre a mesma ferramenta, ou o mesmo procedimento, ou a mesma medida de mitigação, o mesmo controle vai ser aplicável para o risco de reputação em qualquer processo. A gente precisa conhecer muito bem do negócio, que a Gladys falou, de conhecer os riscos, de desenhar a matriz. O Rodrigues também trouxe essa proximidade do negócio no desenho da MRC. Ele é relevante, porque a depender de onde está o risco de reputação, ou o fator desse risco de reputação, a minha medida de mitigação ela precisa ser desenhada de uma forma diferente. Se eu estou falando, por exemplo, de uma empresa que faz coleta de dados, se ela sai no jornal, capa de revista sendo citada por violar LGPD. Foi um ponto que o Roberto falou. Eu tenho que me preocupar com o risco reputacional atrelado à coleta dos dados. Então, eu vou ter que colocar procedimentos e controles específicos para garantir que a coleta dos dados é feita de forma adequada para eu não ter um impacto negativo na minha reputação. Agora, se eu pensar num outro contexto, e aí, quais seriam esses controles, né, na coleta dos dados? Não vai ser, por exemplo, eu fazer um background check na coleta dos dados, porque a entidade, a fonte pública de onde eu coleto os dados, para mim, o background check dessa entidade pública não vai fazer diferença em termos de afetar minha reputação ou não. Enquanto, assim como o Rodrigues falou, se eu vou me associar com um parceiro, um terceiro que pode, esse sim, na venda para um poder público, estar envolvido com um ato de corrupção, se eu não fizer um background check, eu estou sendo leviano em relação ao risco de reputação atrelado à associação comercial com esse parceiro. Então, existe uma diferença em relação a quais medidas que a gente vai aplicar para a gestão desse risco. Se eu pensar saindo do pouco de corrupção, coleta de dados, para uma situação de ambiente interno, né? Que também falamos aqui um pouquinho. Se a gente tem uma empresa que ganha aí todos os anos um super prêmio de GPTW e ela for condenada por uma prática de assédio moral coletivo, pode, né, se instaurar ali uma crise interna ou até potencialmente uma crise externa com um turnover por conta de quebra de confiança dos stakeholders internos, dos colaboradores. Então, para mim, no viés do que a gente tinha dito antes, de quais são exemplificando, quais são esses fatores, para mim, sob o risco de generalizar, tudo que afete ou tem o potencial de afetar a confiança dos stakeholders internos ou externos no negócio, para mim pode ser exemplificado como um fator de risco reputacional. E aí, quando a gente pensa no monitoramento, já pegando o gancho ali com o que o Rodrigues trouxe, aí é a hora que realmente tecnologia vai ser um baita de um aliado, porque não existe hoje a gente pensar, assim, com a evolução que a gente teve, com as pessoas hoje usando o chat GPT para absolutamente tudo, não é impensável a gente querer fazer busca no Google de mídias negativas referentes a um parceiro comercial.
A empresa que continua fazendo dessa maneira precisa repensar os seus processos, porque hoje já existem, e aí não é só Neoway, existem inúmeras ferramentas no mercado para todos os gostos, e uma frase que eu ouvi uma vez é: não adianta querer colocar uma Ferrari nos trilhos do seu trem, porque a Ferrari não vai andar, então você tem que pensar qual é a melhor ferramenta para o seu processo, mas precisa ser feito um monitoramento. E eu tive uma situação real aqui na Neoway, que a gente usa uma das ferramentas que a gente tem de monitoramento contínuo, que eu coloquei no processo de gestão de terceiros, é que no processo, depois de ser feito o background check da entrada, a gente cadastra o CNPJ para monitoramento contínuo das red flags de compliance. E a gente teve um dos parceiros que estava cadastrado e que estava ativo na nossa base, teve o CNPJ baixado. Na mesma hora, eu recebi o CNPJ foi baixado, eu recebi um e-mail da ferramenta me dizendo que o CNPJ tinha sido baixado, e eu passei um e-mail para o financeiro bloquear o parceiro. E o nosso parceiro que fazia revenda não sabia que esse fornecedor tinha tido o CNPJ baixado. Nessas horas, se não for a ferramenta, a tecnologia para nos ajudar com respostas mais rápidas, com a identificação desses red flags mais rápidos, que podem ter um impacto na reputação, a gente acaba sempre correndo atrás, né? O periódico acaba não sendo suficiente. E aí, pegando... Desculpa, Roberto. Não, pode. Só colocar um ponto, assim, pegando a gente vai se atropelando. Que a gente não combinou, né? Então tá indo um bate-papo mesmo e na sala todo mundo quer falar. Uma coisa que a Gladys colocou aí, a Luciana também, é que assim, né? Se a gente... você não falou aí de processo, né? Colocar dentro do processo, e a Gladys falou da questão de fazer para quem avalia. A gente tem casos, e que a gente foi chamado para ajudar, de clientes que têm uma boa ferramenta, né? Tem time, mas não tem um processo definido, ou seja, que não sabe, na verdade, o que fazer com a ferramenta. Tá bom, eu tenho uma ferramenta, eu analiso 100% dos meus fornecedores, quais que eu vou monitorar de forma contínua, quais que eu não preciso monitorar, como que eu julgo se uma resposta é ou não é relevante, como que eu julgo se um fornecedor merece ou não merece ser avaliado, se ele é A, B ou C. Ele não precisa ser o maior fornecedor para ele ser um fornecedor crítico. Muitas vezes ele pode ser um fornecedor pequeno, mas ele fornece tecnologia para a gente, então ele é crítico, enquanto que um fornecedor que me fornece embalagens também é. Então, isso tudo, acho que essa questão tem que ter também processo interno, e para ter processo interno, precisa conhecer o seu negócio, né? Precisa envolver as áreas e como definir como tem que ser feito, independente da ferramenta que vai usar. A ferramenta ela é importante só se você tiver um processo, uma definição da empresa inteira. Né? Eu queria também complementar o que o Rodrigo está falando, que a fala dele é muito oportuna, né? Quando os clientes chegam para ele e falam assim, mas o que eu preciso fazer? Que processo eu preciso colocar? Que fornecedor que eu preciso monitorar? Isso também vem jornada de conhecimento. Então, percebem que a tecnologia não é fim, ele é meio? Então, se eu não tiver tecnologia, talvez eu não ganhe escala, eu perca muito tempo, eu tenha que contratar mais FTEs e assim por diante. Por outro lado, se eu também não olhar, tiver uma visão estratégica de montar uma equipe que tenha muitos conhecimentos e tudo mais, eu também perco muito, porque, por exemplo, a gente tem que ir se inserindo nessas novas tendências e nesses aspectos que o Rodrigues trouxe, de tipo, como que eu avalio, que tipo de crítica eu tenho que colocar dentro dessa análise reputacional dos meus fornecedores. Então, a reboque disso vem também a jornada educacional, da empresa investir também no colaborador, não só com tecnologia, ChatGPT, Bard, Bing, Gama, essas ferramentas todas de tecnologia e inovação. Mas, para além disso, a gente utilizar também a área educacional para fomentar uma análise crítica
será que se na hora que a Luciana lá recebeu um red flag, que o CNPJ foi baixado, se ela não tivesse essa massa de dados, essa massa de informações, a tecnologia, mas também a criticidade e análise da área financeira, será que isso chegaria, por exemplo, a suspender o pagamento? Não sei. O processo em si está bem azeitado, está bem organizado, mas também a parte educacional, gente, não deixem de olhar, porque é extremamente relevante você ter profissionais críticos que tenham visão crítica e ágil também, né? Mais do que isso, ágil não significa rápido, né? Não que seja só rápido, né? Mas é uma agilidade que dê resultado na gestão de riscos. E na gestão de riscos reputacionais, principalmente, o tema desse encontro de hoje. Porque no final do dia, como eu comentei, como eu fiz a abertura dessa minha fala, reputação é um ativo, gente. É um ativo intangível. Você não vê, você não percorre. Mas a construção desse ativo, ela leva alguns anos para você maturar. E, por óbvio, a gente percebe que empresas que passaram por problemas muito graves em relação à análise, a vazamento de dados, ou corrupção, compliance, alguma coisa nesse sentido, elas têm que investir muito mais esforço financeiro e todo um esforço também estratégico de recuperar a imagem, né, dessa organização. Está aí os casos da Lava Jato, está aí os casos das grandes concessionárias, enfim, que a gente conhece muito bem. Agora, casos do varejo e tudo mais, de construção, e um monte de outros casos que a gente conhece, que também estão fazendo um esforço absurdo para voltar ao mercado. E também tem uma coisa importante, só para fechar aqui, essas empresas, elas geram muitos trabalhos e, consequentemente, geram também trabalhos para outros fornecedores. Então, elas precisam ter esses processos bem organizados, bem azeitados e olhar de forma genuína para esse processo de monitoramento contínuo dos fornecedores. Porque se há um impacto significativo nesse fornecedor no meu resultado, como é que eu vou lidar com tudo isso? Né? Como é que o board vai lidar com tudo isso? Então, é uma preocupação eminente das organizações. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que a Luciana estava falando a respeito do background check, paraná, tem uma pergunta aqui da Samantha, mas antes disso, vale salientar um ponto aqui que eu acho que o pessoal acaba esquecendo, que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de risco, e o pessoal esquece de associar isso a um código de defesa do consumidor, por exemplo. Né? Por que eu estou falando isso? Porque o Código de Defesa do Consumidor, eu não vou lembrar, eu sou formado, né, sou advogado e tudo mais, mas eu não lembro de cor, porque não é minha área de atuação, mas dentro do Código de Defesa do Consumidor, ele deixa claro, falando da responsabilidade direta e indireta do fornecedor que você contrata. Você é responsável por ele. Então não adianta depois você vir a público e falar, mas não vazou comigo, vazou com o meu fornecedor. É você. É solidário. Então, a gente precisa fazer essas análises. A gente precisa, tudo que a gente traz para um cenário corporativo, pessoal, a gente precisa, quando a gente fala de compliance, a gente precisa pegar essas informações e cercar com todas as legislações que cercam o nosso negócio, direta ou indiretamente, assim como foi feito agora com esse item do Código de Defesa do Consumidor. Mas fizeram uma pergunta para você, Luciana, da seguinte forma: a realização do background check sobre os empregados pode expor a organização a riscos trabalhistas, mesmo se o foco for somente para a PLD, FT, corrupção e etc.? Aqui a gente tem uma pergunta. Olha, eu sou advogada, mas eu falo que eu sou uma advogada reformada, e como eu não sou responsável pelo jurídico, eu falo consulta jurídico. Eu também, eu faço isso, consulta jurídico. Essa é uma pergunta ótima para o jurídico, eu diria. Mas o que eu adiantaria aqui? Eu acho que tem algumas, na LGPD, tem algumas justificativas, né, legais, para se levantar informações do ponto de vista de risco, de proteção da empresa e de obrigações jurídicas da empresa frente a órgãos reguladores. Então, quando você tem, por exemplo, uma obrigação
de CVM, de COAF, de fazer esses background checks por programas, em razão da existência de programas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, você tem aí uma justificativa legal para buscar essas informações, para ter acesso a essas informações, né? Aí, como essas informações vão ser utilizadas, você tem todo o cuidado em relação a como utilizar essas informações. Não é porque você tem uma justificativa legal para saber se existe algum histórico de lavagem de dinheiro de uma pessoa, que você pode ligar para a Folha de São Paulo e falar, fiquei sabendo que a pessoa tal tem o histórico de lavagem de dinheiro. Então, existem algumas justificativas legais para acesso, mas também tem regras específicas para uso, finalidade e cuidado dos dados. Bacana. Eu vou fazer a última questão, e aí, assim, essa é uma questão legal. Deixa eu colocar aqui, né? Pessoal, apareceu uma enquete para vocês aqui, mas é para avaliar o quadro, tá? Apareceu na minha tela, com certeza deve ter aparecido na tela de vocês. Depois vocês podem fazer essa avaliação. Deixa eu voltar para a pergunta aqui, porque daí, como apareceu, sumiu da minha tela, pareceu que eu estava perdido, né? O risco ocorreu e virou fato. Como agir rapidamente para conter os impactos da reputação? Plano de contingência ou gestão de crises? Foi o Henrique Oliveira, de Minas Gerais. Perguntinha bacana. Ontem nós falamos de GCN, com o pessoal da KPMG. O Rodrigues já abriu o microfone. Não, eu tenho microfone, mas posso fechar, não se preocupe. Não, vai lá que eu quero fazer um comentário depois, bem legal. Eu acho que, para mim, isso vai depender muito de qual é, né? Na verdade, tratando-se do reputacional, eu entendo que é uma gestão de crise, né? Tratando desse tipo de risco, para mim, se caracterizaria como uma gestão de crise, e é claro que, na hora que você monta a sua matriz de riscos, você tem que prever também as ações que você vai ter para mitigar. Se você não fez isso, a sua matriz de risco está capenga, e deveria estar lá, né? Deveria ter essa previsão do que fazer. Então, se não está programado, na verdade, o problema está na construção da matriz de risco. E eu diria... Deixa eu colocar um bolo aí, deixa eu colocar um bolo, só uma pimenta nesse negócio. Aí a gente não teria que fazer uma pequena análise do que vem a ser impacto na reputação e impacto na imagem? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de imagem, é algo imediatista. E o dano à imagem, ela pode ou quebrar a sua reputação de vez e você não se recuperar, como ela pode arranhar a sua reputação. Então, eu vejo assim, se for um cenário, gente, não sei se eu estou certo ou errado, é só um raciocínio dentro de algumas experiências que eu já tive, tá? Então, assim, se é um dano à imagem e é imediatista, eu vou ali na crise. Se é algo de longo prazo que arranha a reputação, eu vou nos planos de contingência. Será que eu falei alguma besteira ali? Mas eu acho que tem que ter... eu peguei mais pelos conceitos do que vem a ser o risco, né, o reputacional e o imagem, por serem... São diferença pouca, né? Mas tem essa diferença, e eu acho que essa diferenciação pode fazer desculpa ser redundante, a diferença no se eu faço com plano de contingência ou se eu faço com gestão de crise. Né? Eu acho que a gente... Eu pessoalmente, nunca tinha trabalhado com esse recorte, e acho um recorte interessante, de imagem ser algo mais num curto prazo e de reputação ser algo mais no longo prazo, e isso daria gatilhos, concordo com você, para medidas distintas, né? A gente tem que agir numa gestão de crise, a gente vai ter medidas que vão ser de curto, de médio e de longo prazo, e via de regras de médio e longo prazo a gente faz o mapeamento e depois a gente vai mudando tudo no caminho, porque gestão de crise acaba sempre provocando a gente refazer esses planos, né? Mas eu acho que, para mim, vou voltar numa coisa que a gente discutiu um pouquinho no começo, que foi a questão de colocar em caixinhas. Nessas horas, na hora que realmente, poxa, saiu na capa da revista,
Se a gente vai dar o nome de plano de contingência ou gestão de crise, contanto que as atividades sejam executadas, que você monte um colegiado para discutir os impactos para as diferentes áreas, que você acione as pessoas adequadas para garantir que o negócio vai continuar sendo prestado, o serviço vai continuar sendo prestado ou o produto vai continuar sendo produzido e fornecido, esse é o principal. E aí, concordo que vão ter medidas que vão ser, num curto prazo, de eventualmente conversar com os veículos de mídia, de conversar com fornecedores e conter aquele impacto na imagem num curto prazo, e outras medidas, às vezes até em paralelo, né? A gente vai ter que pensar, deixa eu ver se isso vai afetar a minha produção, se eu vou ter que parar de produzir um produto e trocar na linha de produção esse produto substituir, enfim, eu acho que tem avaliações que têm que ser feitas e impactos que têm que ser analisados de forma diferente, sim. Perfeito. Luciana, a tua fala é muito madura, porque é exatamente isso. A gente não o nome que a gente vai dar, se é gestão de crise, se é war room, se é qualquer outra coisa, a gente precisa tomar ações. E essas ações, se preventivamente já destacadas na matriz de risco e as pessoas devidamente treinadas, empoderadas, cada um sabendo o que vai fazer dentro de um processo, isso é perfeito. E também, usando a fala da Luciana, se cada um for acionado no momento certo, né, para essa gestão de crise, ou esse war room, é isso que a gente precisa fazer. Eu tive a honra de ministrar um treinamento exatamente sobre gestão de crise, né? Eu chamei de war room, uma sala de guerra. O que cada um vai fazer? E a gente fez isso usando gamificação, inclusive. Foi sensacional, foi incrível. Porque a gente é pego de surpresa, a gente nunca espera que eu vou dormir num dia e no dia seguinte eu vou ter, sei lá, a Polícia Federal na minha porta, a fábrica queimando, ou notícias de que a minha cerveja está contaminada com uma bactéria que matou 6 vidas. Então, é disso que a gente está falando. Empoderar as pessoas para tomar decisões, e aí o papel do GRC, do gerente de compliance, da Luciana, que está aí com a gente, né, do Mário, do Rodrigues, é exatamente isso, dar luz, dar voz a isso. Gente, a gente não está só colocando o risco reputacional na matriz de risco para constar, porque na hora que baterem na tua porta, na hora que o risco se materializar, você não vai, mas qual que é o risco residual? Não, você tem que ir para ação, é partir para ação, de fato. Então, é disso que nós estamos falando. Então, prever na matriz de risco, claro, gente, é essencial, é necessário, né? É imprescindível, porque você tem que estar monitorando, dar papéis e responsabilidades. Desculpa ser redundante aqui, mas eu tenho que enfatizar isso. Agora, se vai ser war room, se vai ser plano de contingência, se vai ser ações estratégicas para reputação, doesn't matter, não importa. O que importa é a tomada de ação, é cortar o mal pela raiz. A gente teve 2, 3 casos agora dessa fábrica que queimou, né? É plano de contingência ou plano de ação? Ou plano de continuidade? Não, tem que matar o mal pela raiz, entende? E aí foi levantada uma série de riscos e uma série de problemas que aquela organização não tinha. A primeira era a licença da prefeitura, por exemplo, né? Então, aí a gente pergunta, cadê o estratégico? Cadê o GRC aqui? Cadê, né, a integridade? Né? Cadê o risco de integridade aqui? Pois é, não existe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bacana, pessoal. Vamos lá. Deixa, como eu disse, era a última pergunta. Se ficou pendente qualquer questionamento que vocês tenham enviado, a gente vai recolher e eu mando para vocês depois por e-mail. Até porque se eu não finalizar no prazo, eu vou ter aí um dano à minha reputação, de que eu sempre termino os webinars atrasado. Desculpa a brincadeira, pessoal, mas também então, quero na verdade, não vai ser um dano, vai ser só um reforço. É verdade, né? Isso é só um reforço. Concordo com você, Rodrigues. Aproveitando, queria dizer para vocês o seguinte: todos os profissionais que estão aqui, que passaram pelos eventos, ou os que estão aqui agora, a gente deixou no link aqui para vocês, no chat, as redes sociais deles. A gente também enviou um link específico
que são agendas curtas, caso vocês queiram conversar com o pessoal da PPIC, caso vocês queiram conversar com o pessoal da Tática, com o pessoal da NELI, com o próprio pessoal da Perint a respeito da solução da Perint GRC. São agendas curtas, tá? Para a gente poder explicar como tudo isso funciona, tirar dúvidas do tema, caso vocês não tenham sanado todas as dúvidas agora, tá bom? Hoje eu tomei a liberdade de encerrar ali um pouquinho antes. Agora são 4 minutos, né? Para as 3, normalmente a gente é 1 hora de evento, mas é porque eu queria agradecer como último evento do Períneo Week. Eu queria agradecer a todos os colaboradores que ajudaram a montar o evento. Bueno, obrigado, amigo, por montar toda essa estrutura. Obrigado pela tua equipe de montar esses painéis, de estruturar, de conversar com os participantes, de organizar as agendas para a gente fazer. A gente brinca aqui, pessoal, mas a gente sempre faz um pré-bate-papo, que na verdade é como se fosse uma live igual a essa, só que só tem nós. E depois a gente insere vocês. Então, o Bueno que ficou responsável por isso, por fazer. O nosso pessoal de conteúdo de dentro da Períneo, que apoia também com os questionamentos, né, com os temas do Períneo. A Períneo também gostaria de agradecer muito ao pessoal que participou de todos os dias, né, de evento. Então, eu vou citar cada um deles. No primeiro dia, a gente teve ali o programa de integridade e seu impacto na cultura, que nós tivemos a participação ali do Alexandro, lá da Vanessa Anselmo, do Ronaldo Valinho. Depois a gente fez, na sequência, no mesmo dia, gestão de risco básico bem feito, que foi com a Maiara Correia, com o Vitor, com a Carla Domingues, com a Aline Faria, que é o pessoal lá do SESI e do CNI, de Minas. Depois nós tivemos também auditoria baseada em riscos, e aí eu vou falar o nome também do meu amigo Eduardo Matos, que conduziu todas as palestras aí de forma brilhante. O outro remediador, né, do evento da Períneo acaba ficando na responsabilidade do Roberto Oliveira e do Eduardo. Os que eu não citei é porque eu mesmo estava tocando. O Eduardo Matos, o Francisco Macedo, o André Panúzio e o Luiz Ponzani, tá? Participaram aí, o pessoal da PwC. No dia do evento dos KPIs, quais KPIs implementar na gestão de riscos e controles, o Fábio Matos, o Marcos Assi, parceiraço nosso aqui também, assim como o Rodrigues, o Peterson, né, da PRZ Assessoria. Depois nós tivemos ali o GRC, o seu impacto na geração de valor, que foi com o Alessandro Dinamarco, o Elvis Gomes e o Igor Mansur. Tivemos também como o time de riscos pode apoiar as outras linhas de defesa, desculpa a rapidez, gente, porque senão acaba o tempo aqui, que foi com o Leonel Mendes, o Eduardo Pardini e o Leandro Bernardo. Depois, no dia seguinte, teria também ali o GCN, como estruturar um PCN e um BIA, só lembrando, né, teria que ter trocado aqui essa ordem dos fatores, mas como, no final das contas, a gente sabe como diferenciar, é o que importa, para estar em compliance com a 22301. E aí teve a participação do Eduardo. Eduardo, mais uma vez, obrigado por ter me socorrido ontem. Ontem eu tive um pequeno imprevisto, não pude participar. Gostaria muito, porque eu adoro o tema de gestão de continuidade de negócios, né? E não consegui com o pessoal da KPMG, com o Thiago Labriuk, o Marcos Fujita e o Júlio Camargo. E hoje não, na parte da tarde de ontem ainda teve Data Analytics e gestão de riscos, quais as vantagens desse trabalho integrado, que foi com o Leandro Burba, com o Igor e com o Bruno Giometti. Para quem não conhece, o Leandro Burba trabalha aqui na Períneo junto com a gente. Ele é um dos nossos comerciais e cofundador lá do grupo do Hack. E no último dia agora, risco reputacional, porque o mercado ainda não gere o risco ongoing de seus stakeholders. Com Roberto Oliveira, Luciana Silveira, Marcos Rodrigues e a Gladys. Queria agradecer a todos que participaram. A gente gosta muito de trocar. Eu brinco muito com essa situação, mas quem me conhece, o Rodrigues, que já me conhece há algum tempo, sabe disso. Eu adoro fazer esses quadros. Eu adoro conversar com vocês. O Eduardo, eu posso falar por ele também, eu sei que ele gosta. O Eduardo fala mais que eu. Fala mais que eu, adora falar mais que eu, por isso que é professor, né?
e tem um vasto conhecimento também. A Perinit quer agradecer imensamente a participação de todos vocês, principalmente também dos seus telespectadores, que todos os dias as salas estavam cheias. Eu não sei a média, vou esperar ali o Bueno mandar para a gente depois, mas foram dias com bastante gente querendo aprender, gente querendo ouvir as nossas experiências. Então, por isso que eu acho que assim, vir para esses eventos requer da gente uma imensa responsabilidade em cima daquilo que a gente vai passar. Né? As pessoas acham que simplesmente a gente senta nessa sala e fala aquilo que a gente quer ou não faz uma formatação de valor em cima desse contexto, desse discurso. E não é bem assim, porque a gente tem um total carinho, uma total responsabilidade com aquilo que a gente vai passar para vocês. Tá bom? Então, chega de agradecimento, eu vou deixar aí o Rodrigues, a Gladys e a Luciana se despedirem de vocês, falar com vocês aí um pouquinho, e as redes sociais deles estão aí, sigam-os, que são profissionais de um conhecimento diferenciado. Tá bom, pessoal? Pode começar pela Luciana. Bom, só tenho a agradecer mais uma vez a Roberto, Perinit, foi um prazer imenso separar esse tempinho aqui para a gente bater esse papo. Muito enriquecedor também, acho que já tirei algumas ideias para as coisas que eu faço eu aqui no meu dia a dia na Neoway. Gladys e Rodrigues, muitíssimo obrigada por compartilharem o tempo de vocês aqui comigo também, e fico à disposição de quem estiver em casa, se não tiver tido alguma pergunta respondida, fico à disposição, pode me mandar mensagem no LinkedIn, e sigo aí à disposição também para outros eventos ou qualquer conversa. Perfeito. Obrigado, Luciano, por ter vindo. Eu também quero agradecer, dividir esse palco com vocês, realmente é sempre enriquecedor. A gente sai aqui aprendendo alguma coisinha, eu sempre anoto uma palavra-chave aqui para eu estudar e para eu aprender também. Bom, e eu queria agradecer também, estou à disposição, a gente está ali na Tática, somos parceiros da Perinit, né, certamente seremos parceiros aí da Neoway, e sem dúvida nenhuma, uma coisa que fica para mim a gente nunca pode parar de aprender. Então, para aqueles que estão aqui ouvindo, vendo a gente no futuro e ouvindo agora, sempre pratiquem essas trocas, né? Às vezes a gente está no trabalho e na correria não consegue assiste mais tarde. Vai aprender, né? Porque de alguma maneira a gente vai extrair alguma coisa boa. Essa é a jornada do lifelong learning que todo profissional, seja de GRC, qualquer outro lugar, precisa ter. Né? Então, e como o meu propósito é de dividir conhecimento, eu estou aqui sempre disposta a dividir e a colaborar com todo mundo. Muito obrigada. Sigam nas redes sociais, eu também estou super disponível para ajudá-los no que for necessário. Sempre muito alerta ao LinkedIn. Então, o LinkedIn é uma ferramenta de trabalho para a gente, então podem me acionar lá, eu estou sempre à disposição para contribuir e inovar dentro do GRC. Obrigado, viu, Gladys, por poder participar com a gente aqui do evento. Rodrigues. Obrigado, Roberto, obrigado pelo convite, pela oportunidade de vir aqui participar com vocês. Luciano, prazer conhecê-la. Gladys, obrigado a vocês aí por compartilhar conhecimento. Espero também ter ajudado alguém aí que provavelmente alguém aprendeu alguma coisa, assim como eu também aprendi. Obrigado a todos, viu? Um abraço e estou à disposição aí nas mídias, nos contatos. Fácil me localizar aí. Obrigado mais uma vez, Rodrigues, por poder participar aí do quadro com a gente, colaborar com o teu conhecimento. Foi ótimo. Tá bom? Pessoal, vou aproveitar e vou fazer aqui um tchau. Só que eu vou pedir para vocês bombarem a caixa do Bueno, do Gabriel Bueno aqui, depois, para que esse quadro bonito que a gente faz online, né? A gente tem um evento no primeiro semestre, um evento no segundo. Quem sabe esse evento não pode ser presencial? Olha que coisa bacana, imagina um evento desse presencial para a gente poder trocar essas experiências ao vivo, né? Poder ter esse calor junto das pessoas. Ok? Bombem lá a caixa de e-mail do Bueno, que é a voz do além aí, o marketing da Perinit. Pessoal, dou como encerrado o evento Perinit Week, e a Perinit agradece demais a participação de todos vocês. Um abraço, até o próximo.